Olá, boa noite. Tragédia no Rio Grande do Sul causa o maior impacto nas seguradoras do Brasil na história. Pedidos de indenização passam de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Presidente Lula edita medida provisória que abre quase 2 bilhões de reais em ajuda ao Estado e 10 bilhões em linha de crédito gerida pelo BNDES para empresas afetadas pelas enchentes. E você vai ver também. Doenças aumentam no Rio Grande do Sul por causa das enchentes. 4 pessoas já morreram com leptospirose. Há também casos de raiva e hepatite. Prejuízos aos hospitais do estado podem chegar a 3 bilhões de reais. Conselho da Petrobras aprova nome de Magda Chambriard para a presidência da estatal. Engenheira já tomou posse. Os Correios e a Força Aérea Brasileira vão dar prioridade ao envio de alimentos e medicamentos ao Rio Grande do Sul. Quem tem as informações direto de Brasília é o nosso repórter Marcos Amoroso. Boa noite para você, Amoroso. Como é que vai ser essa operação do governo federal? Boa noite a você, Augusto, Gabi, a todos que nos assistem. Então, essa operação dos Correios, que vai levar cerca de 700 toneladas de doações para os municípios gaúchos nos próximos dias, vai dar um foco maior, como você disse, na distribuição de alimentos e medicamentos. Isso foi uma decisão do governo federal de que até terça o foco será nesses itens. A ideia é que essa distribuição não precise mais passar pela capital Porto Alegre, o que deve dar mais celeridade, aumentar esse fluido na distribuição das doações pelos municípios gaúchos. Quando zerar o envio dos itens que a gente falou, medicamentos e alimentos, o foco passará a ser, então, os cobertores e colchões. Até agora, a Força Aérea Brasileira realizou 2.000 horas de voo e os mais de 22 mil militares mobilizados para atuar no estado já fizeram o salvamento de mais de 70 mil pessoas. E nessa sexta-feira, mais 22 viaturas do Exército saíram daqui de Brasília rumo ao Rio Grande do Sul. A expectativa é que essas viaturas cheguem ao estado até terça-feira. Na noite de ontem, o presidente Lula assinou uma medida provisória que liberou 1 bilhão e 800 milhões de reais em crédito extraordinário para que o Rio Grande do Sul possa custear ações de apoio e de reconstrução da infraestrutura atingida pela calamidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Amoroso. Boa noite para você. A tragédia no Rio Grande do Sul gerou a maior quantidade de pedidos de indenizações da história das seguradoras. Os sinistros acionados chegam a 1 bilhão e 700 mil reais. Cenas como essa se tornaram comuns em ruas da capital e do interior. Com a inundação de centenas de municípios, veículos foram abandonados. Esta professora do curso de Engenharia Mecânica da PUC-RS ressalta que a recuperação de carros, motos e até mesmo caminhões é possível. A idade dos veículos, no entanto, influencia. O que a gente tem principalmente orientado as pessoas é para que elas não acionem o alarme para abrir esse veículo, então procurar fazer isso na chave e fazer essa desconexão da própria bateria, tá? Mas existe como a gente recuperar. Para aqueles que possuem algum tipo de garantia, as seguradoras estão fazendo uma força-tarefa para ressarcir os clientes o quanto antes. O diretor do Sindicato de Seguradoras do Rio Grande do Sul ressalta que atualmente a indenização acontece em questão de dias. Todos os seguros de automóvel que têm a contratação da modalidade compreensiva ou seguro total, ele tem direito à indenização por enchente. Então, se o carro for acometido a enchente, ele está submerso ou aconteceu algum dano por água, as seguradoras vão indenizar. No Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba voltou a subir e leva mais água para as ruas. Além disso, a queda da temperatura com a chegada de uma frente fria com uma onda de ventos polares, essa preocupação aumenta ainda mais lá no Rio Grande do Sul. Pois é, Augusto, e com um solo bastante encharcado, também há risco de deslizamento, segundo a Defesa Civil. O repórter William Cury está em Porto Alegre e tem mais informações ao vivo para a gente, né, William? Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite, Augusto. Frio chegou com força aqui no sul do país, agora aqui na capital gaúcha. 13 graus marcam os termômetros, sensação térmica um pouco menor, né, cerca de 12 graus agora.
O vento também ajuda a derrubar um pouco a sensação térmica. Na orla do Guaíba, para se ter uma ideia, formou-se ondas que pareciam um verdadeiro mar agitado. Então tem vento e um frio bastante gelado. Felizmente a chuva ela caiu até o fim da tarde, mas agora ela deu uma trégua. Mas o dia foi mais uma vez um dia bem chuvoso aqui em Porto Alegre. Então teve, de manhã e à tarde, chuva, vento e frio. Agora ficaram o vento e o frio. O nível do Guaíba, como já era esperado, porque choveu ontem em todo o estado, então a água que cai na serra, ela vem descendo em direção à capital. Então já era esperado que o nível do lago subisse hoje e foi isso que aconteceu. 4,29, de acordo com a última medição feita do nível, bem acima da cota de inundação, que é de 3 metros. Prefeitura, que havia derrubado comportas para facilitar a saída de água da inundação do centro da cidade, agora se vê num problema, porque com o nível do Guaíba elevando, a tendência com o vento também foi a água fazer o caminho mais uma vez para dentro da cidade. Então a saída foi a prefeitura colocar sacos enormes com areia, como se fosse uma barricada, para simular ali a posição das comportas e evitar ou tentar pelo menos evitar que a água do Guaíba invadisse mais uma vez a cidade. Mas como choveu, em algumas regiões aqui mesmo de Porto Alegre e da região metropolitana voltaram a registrar o acúmulo de água pelas ruas. Em bairros, por exemplo, no Maitá, aqui em Porto Alegre, o nível da água voltou a subir, onde antes já estava baixando. E a Defesa Civil emitiu um alerta aqui para comunidades em Porto Alegre, para bairros de Porto Alegre, com 26 pontos que têm alto risco de deslizamento ou rolamento de encostas. Então, a recomendação para essas pessoas, e elas foram avisadas, as pessoas que vivem nessas áreas de risco, é para deixarem, obviamente, as casas e procurarem quem precisar de um abrigo da Prefeitura ou do Governo do Estado. E também foi disponibilizado as vagas nesses locais que foram montados, alguns até improvisados, nesse momento de bastante desespero e estresse aqui no sul do país. Nós também tivemos problemas em unidades de saúde, porque começam a aparecer as doenças das inundações e vários hospitais e pontos de saúde tiveram impactos e prejuízos por causa das enchentes. Sobre isso, nós preparamos uma reportagem e você acompanha comigo. O Rio Grande do Sul ainda tenta lidar com as enchentes. A chuva, que voltou a cair forte pelo segundo dia seguido, atrasa a vida de quem quase não faz mais planos. E mais uma luz vermelha se acende agora. Quantas pessoas contraíram doenças nas inundações? Estou aqui numa área de atendimento da Santa Casa de Porto Alegre. Essa aparente tranquilidade não esconde uma preocupação. Os médicos acreditam que agora as pessoas que foram contaminadas por algum tipo de doença nas inundações devem começar a aparecer em maior quantidade nos hospitais do estado. A água das enchentes pode causar doenças como leptospirose, hepatite A e diarreia. Nessas áreas ainda há o perigo de se ferir com metais, o que representa um risco de infecção por tétano. Nos abrigos, as condições favorecem o surgimento de doenças contagiosas, como a tuberculose. Além disso, durante o cenário de desespero das últimas semanas, muita gente que se empenhou em resgatar animais acabou sendo mordida por cães e gatos, que podem transmitir a raiva. Muitas dessas doenças são graves e podem matar, como a leptospirose. Já são 54 casos no Rio Grande do Sul só neste mês. 4 pessoas morreram. Então, quem teve contato com a água contaminada, seja bebendo água ou em contato com a pele, tem que ficar atento, passado uma semana, 2 ou até um mês de exposição à água para o surgimento de febre. Febre alta, um início agudo de febre e que vem acompanhado de muitas dores no corpo, dores musculares, dor nas panturrilhas. Esse é o quadro clássico da leptospirose. A hepatite pode ser transmitida pelo contato com o esgoto que se mistura à água das inundações. A hepatite A, na maior parte dos casos, ela é branda ou assintomática. Mas talvez lá 1% dos casos ela pode ser grave, ter uma hepatite que a gente chama de fulminante, pode causar insuficiência do fígado e pode levar à morte ou precisar de um transplante. Mas alguns que têm muitos sintomas, que fiquem amarelos, esses sim, eles têm que procurar ajuda médica para fazer medidas eventualmente de bloqueio, caso estejam num abrigo, para que se vacine então esse abrigo todo. A raiva é uma doença letal. Segundo os especialistas, quem trabalhou no resgate de animais deveria ter sido vacinado imediatamente após o contato.
E eu acho que talvez a gente tenha perdido o tempo de vacinar algumas pessoas lá no momento quando elas estavam chegando os barcos. Mas, mais recentemente, as pessoas foram vacinadas em grande quantidade para raiva, aquelas que tiveram risco mais aumentado. E como se não bastasse o aumento de pessoas doentes, a rede de saúde do Rio Grande do Sul foi impactada pelas chuvas. Esse aqui é o Hospital Mãe de Deus, um dos mais movimentados daqui de Porto Alegre, com 1.500 atendimentos por dia. Com a enchente, o subsolo inundou, a luz acabou e o hospital teve que fechar as portas. Nesta semana começou a ser feita a limpeza e a retirada da água do subsolo, mas a chuva de ontem fez o trabalho voltar à estaca zero. O presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul, Cláudio José Algaier, confirmou ao Rede TV News que os prejuízos aos hospitais do estado podem passar de 3 bilhões de reais. Pois é, as ruas da capital, Porto Alegre, seguem alagadas depois das fortes chuvas de ontem. E fora a inundação e o risco de contrair doenças, os moradores precisam lidar também com assaltantes. Um grupo contratou até uma empresa particular para cuidar da segurança. Em toda Porto Alegre, mais de 1.000 vias foram afetadas pelas fortes chuvas. O volume de água passou dos 120 milímetros. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, maio foi o mês mais chuvoso na capital gaúcha desde 1916. Muitos motoristas tentam se aventurar e conseguem. Outros não têm a mesma sorte, como é o caso do seu Fúnfio. Seu Fúnfio, o senhor estava fazendo resgates ali e acabou tendo que ficar, né? Sim, acabou. Quando eu pensei que dava para passar, mas quando está terminando aqui, saindo da água, acabei ficando, né? Em outro ponto da zona sul da capital, moradores protestavam pela falta de luz. É um descaso, é uma displicência e eu vou te dizer que é um deboche até, entendeu? Porque a senhora espera, a senhora tem que esperar, se estivesse fazendo um favor para ti. Esse é o seu Luiz, ele está improvisando uma bateria de carro para pelo menos carregar o básico, que é o aparelho celular, e não ficar sem informações do mundo de fora. E também tem uma luzinha aqui, ó. Só assim, seu Luiz? Isso, é o único jeito que nós temos de energia. Para a sobrevivência, não. Essa é a luz para termos noção onde estamos na casa e ter o celular, que nesse momento é a nossa salvaguarda para pedir socorro, pedir alguma ajuda. Do lado de fora, o seu Luiz conta que a insegurança se tornou uma realidade no local. Os moradores se uniram e contrataram uma empresa privada para evitar saques. Na tarde de ontem, esse ponto estava tomado pela água. Inclusive, muitos moradores estavam saindo com a ajuda de botes. Olha a situação do local. Muita lama acumulada. Minha bota quase que some por aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive. Mas hoje a água baixou e a limpeza está sendo feita. Por volta das 9 horas, que é a hora que a gente começa a trabalhar, o riacho ali já estava transbordando já. E a água estava descendo, parecia uma cachoeira. Em questão de 5 minutos, já estava tudo alagado aqui. Essa escola precisou suspender as aulas. Isso porque a estrutura dessa casa está prestes a ceder. Nas paredes a gente vê diversas rachaduras, o que supostamente colocaria a vida de cerca de 1.000 alunos em risco. A gente chamou o engenheiro e a casa está segura, né? Alunos de um colégio particular de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, promovem campanhas de solidariedade para ajudar os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Pois é, além de arrecadar donativos, eles escrevem cartas que transmitem carinho e esperança. As mensagens foram escritas por estudantes de 10 e 11 anos do 5º ano do ensino fundamental da educação em tempo integral. Sei que é muito triste essa situação, mas tenho certeza que com o tempo as coisas vão se ajeitar e que vocês vão conseguir recuperar tudo. A iniciativa de escrever as cartas partiu dos próprios alunos. Liderados pelo Vitor, eles decidiram procurar a supervisora do colégio para colocar a ideia em prática. Eu já estava pensando em fazer alguma coisa que, em vez de doações, dar alguma coisa que, como se fosse para deixar eles um pouco mais calmos, a situação de lá,
E aí a gente conseguiu. Decidimos fazer algo que realmente fosse algo carinhoso, afetuoso, então chegamos até as cartas. A campanha recebeu o nome de Palavras que Afetam. Preocupados com a situação do Rio Grande do Sul, os alunos manifestaram apoio em mensagens repletas de carinho e sensibilidade. Querida família, desejo a vocês muito amor, felicidade e carinho. Sei que estão passando por um momento muito difícil, mas sei que isso vai passar. Com carinho, Manuela Machado. Alunos da segunda série do ensino médio de 16 anos também decidiram ajudar. Eles promoveram uma campanha para arrecadar doações aqui no colégio, principalmente produtos de higiene pessoal, ração para pet e roupas. Equipes pedagógicas e lideranças religiosas da instituição de ensino vão encaminhar os donativos e as cartas para o Rio Grande do Sul. É uma ideia fantástica, porque isso só reforça o que nós estamos trabalhando com eles, né? Desenvolver essa convivência humana, desenvolver essa sensibilidade, essa conscientização. Sei que esse momento é muito difícil para vocês, mas gostaria de avisar que tudo vai dar certo. Se vocês tiverem fé, vocês não podem desistir. Um beijo. E as chuvas agora atingem também o estado de Santa Catarina. Em Chapecó, no oeste do estado, moradores de um prédio tiveram que sair de casa. As imagens são impressionantes. 12 famílias tiveram que sair de suas casas após um deslizamento de terra atingir o estacionamento deste prédio. Ninguém se feriu. Este carro que caiu no buraco ficou destruído. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por causa de uma obra no terreno vizinho. Quase 16 milhões de pessoas que tiveram Covid relataram que os sintomas se prolongaram mesmo após a infecção. O levantamento faz parte de uma pesquisa inédita do IBGE sobre o monitoramento da doença. Quase 2 anos depois de ter tido Covid, Eliane ainda trata as sequelas. Há 6 meses, ela faz acompanhamento no ambulatório pós-Covid do Hospital Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para tentar retomar as atividades do dia a dia. Eu tive um comprometimento da visão e da memória muito impactantes na minha vida. E um cansaço inexplicável, dor nas articulações, quadril, enfim. É realmente muito limitante, né? E acaba te trazendo também um emocional muito para baixo, porque você se vê cerceado e realmente incapacitado para desenvolver tudo que você precisa na sua vida. O IBGE pesquisou a população contaminada oficialmente ou que acredita ter contraído o vírus da Covid-19. Quase 16 milhões de brasileiros relataram a permanência ou surgimento de sintomas após 30 dias. Esse efeito prolongado é chamado de Covid longa. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios no primeiro trimestre de 2023 mostra que os principais sintomas foram cansaço ou fadiga, perda ou alteração de olfato e paladar, dor no corpo, muscular ou nas articulações, além de problema de memória, atenção ou dificuldade na fala. Entre os que têm 18 anos ou mais, quase 25% afirmaram que ainda sofriam com os sintomas 30 dias depois da infecção. Entre crianças e adolescentes, o índice foi de 7%. A pesquisa também apontou que até o início de 2023, 94% da população acima de 5 anos tinham tomado pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. As crianças e os adolescentes foram os que menos se vacinaram. Quase 6 milhões não tomaram nenhuma dose. Os adultos que não se vacinaram dizem que não acreditam, não confiam na vacina. Enquanto para as crianças é o medo da reação adversa. E é interessante observar que, muito provavelmente, houve domicílios em que os pais se vacinaram, mas as crianças não se vacinaram. Com os resultados do estudo feito em parceria com o Ministério da Saúde, será possível fazer um mapeamento da situação de vida da população durante a pandemia e traçar políticas públicas de saúde mais precisas. E vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Massa de ar polar chegando. Já dá para sentir esse friozinho até aqui em São Paulo, né?
É isso mesmo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o destaque da previsão de hoje é a frente fria que avança para outros pontos do país. Só que, olha, olhando aqui no mapa, a gente percebe que a chuvarada perde força no Paraná, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Só que as temperaturas continuam baixas. Em Bagé, que fica no Rio Grande do Sul, tem risco de geada amanhã e a mínima começa na casa dos 2 graus, viu? E tudo isso por causa da primeira onda de frio de 2024, que olha, começa amanhã e deve durar até pelo menos a próxima segunda-feira. Ela deve atingir pontos do centro-oeste, do sul e também do sudeste. Em São Paulo, por exemplo, olha, a temperatura máxima amanhã não passa dos 20 graus. No domingo, 16 graus e na segunda-feira, 20 graus. No Rio de Janeiro, esquenta um pouco mais, o céu fica encoberto e tem previsão de chuva. A máxima pode chegar aos 28 graus amanhã, 23 graus. No domingo cai bastante e na segunda-feira 27 graus. No Nordeste o sol aparece, mas ainda tem previsão de chuva isolada entre o Maranhão e também a Bahia. Na região norte, por causa da zona de convergência intertropical, chove a qualquer hora do dia e essa chuva é mais volumosa em Roraima. Bom fim de semana para todo mundo. Gabi, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite. Na Bahia, pinturas rupestres foram encontradas em rochas com até 5.000 anos de história. As gravuras de animais pré-históricos foram identificadas em um sítio arqueológico na cidade de Botirama, no oeste do estado. E entre essas imagens aí que você está vendo, uma espécie de lhama gigante que já habitou o Brasil. Pesquisadores acreditam que essas pinturas podem revelar segredos de antigas civilizações. No Ceará, 300 pessoas começaram a receber os celulares recuperados pela polícia. Os aparelhos foram encontrados graças ao programa do governo estadual Meu Celular, que está em operação há um mês. Dona Valdelice teve o celular roubado dentro de casa. Mesmo um ano depois, ela não se esquece do transtorno que a perda do aparelho causou. Tinha muita coisa, criatura. Tinha consulta marcada do meu VAI. Perdi tudo. Recentemente, o filho dela registrou o boletim de ocorrência e emitiu um alerta no aplicativo Meu Celular. Poucos dias depois, o aparelho foi recuperado. Valdelice foi uma das primeiras 100 pessoas que receberam o telefone de volta. O Jorge desceu lá de cima e disse assim: mamãe, sabe de uma coisa, o seu celular foi encontrado. Eu digo: Jorge, eu não acredito. Quando eu cheguei lá, pronto, eu tinha a caixa do celular, eu tinha a nota fiscal do celular e tinha a caixa do celular. Tudinho. Aí pronto, recebi. A plataforma online pode ser usada em todo o estado. Basta registrar os dados do aparelho. Em caso de roubo ou furto, o usuário faz um boletim de ocorrência e aciona o botão de alerta. Quem estiver com o aparelho recebe uma intimação para devolvê-lo à polícia. Assim que avisado, o dono do celular pode retirar o aparelho aqui na sede da Polícia Civil. O programa Meu Celular pode servir também para quem pretende comprar um telefone novo. No momento que for comprar um aparelho usado, ela poder pesquisar também e saber se tem queixa de roubo, de furto ou de perda. A medida busca acabar com cenas que se repetem tanto nas ruas no país. Apenas no Ceará, cerca de 40 mil roubos de aparelhos foram registrados nos últimos 2 anos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A Receita Federal realizou hoje uma operação de combate à venda ilegal de cigarros eletrônicos, que são proibidos no Brasil. Foram apreendidos 85 mil vapes, estimados em 6 milhões e 600 mil reais. A repórter Júlia Fermino traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Júlia. Boa noite, Augusto, Gabi, todo mundo que acompanha aqui o Rede TV News. A ação da Receita Federal aconteceu na região da Avenida Paulista e da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Nesses endereços foram localizados 47 locais aí de venda aí dos chamados vapes, os cigarros eletrônicos, né? A operação Vapores, como ficou chamada, teve a participação de 160 agentes da Receita Federal e o apoio de 5 drones. Segundo a Receita, os cigarros eletrônicos chegam aqui ao Brasil
pelas rodovias, então em ônibus ou em carros particulares, e vêm aí contrabandeados de países vizinhos aqui do Brasil. Só para a gente ter uma ideia, nos 4 primeiros meses deste ano, foram apreendidas cerca de 615 mil unidades, avaliadas em cerca de 27 milhões de reais. Isso representa, então, quase metade do total que foi apreendido no ano passado, inteiro, né? Essa é a primeira etapa da operação da Receita Federal, que vai também rastrear a movimentação financeira das organizações criminosas que comercializam, então, esses cigarros eletrônicos sob a suspeita de sonegação de impostos. Durante a operação que ocorreu no dia de hoje, o secretário especial da Receita Federal reforçou, então, a importância do combate às organizações que atuam nesse mercado. A gente vai ouvir um pouquinho do que ele disse. Está ficando cada vez mais claro que o mercado de cigarro eletrônico cresce exponencialmente ano após ano, é um elemento importante desse arcabouço financeiro dessas organizações. Daí a importância que o Ministério da Fazenda e a Receita Federal está dando a esse tipo de repressão. Vale a gente lembrar, então, que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do país, proíbe a comercialização dos cigarros eletrônicos desde 2009. Gabi e Augusto, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Júlia. Boa noite para você. Entidades da sociedade civil manifestaram preocupação com o novo edital da Polícia Militar de São Paulo sobre o uso das câmeras corporais colocadas nos uniformes dos agentes. As câmeras corporais começaram a ser usadas em São Paulo em 2020, por meio do programa Olho Vivo. E de lá para cá, pesquisas mostram que elas foram responsáveis diretamente pela redução no número de mortes decorrentes de intervenção policial, além de ajudarem no esclarecimento de casos. Relatório publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou uma redução de 62% na letalidade policial entre os anos de 2019 e 2022, com maior ênfase justamente nas regiões onde as câmeras estavam em uso. O estado de São Paulo conta hoje com 10.125 câmeras corporais em operação, as quais permitem cobrir 52% do trabalho operacional. De acordo com o novo edital, elas serão substituídas por 12 mil câmeras novas, mais modernas e mais baratas. Você tem uma governança muito melhor daquilo que vai ser gravado. Tem um compliance maior e você sai daquela situação de você ir para uma operação, acabou a bateria, a câmera não filmou. Então você vai passar a ter uma governança muito melhor, uma qualidade de imagem muito melhor, um controle muito melhor das operações que vão estar em campo. O texto sofreu algumas alterações. No modelo atual, as câmeras não têm interrupção. Já no novo edital, o policial é quem aciona a gravação. O Centro de Operações da Polícia, o Copom, também poderá fazer o acionamento remoto quando achar necessário. A nova licitação determina que os vídeos intencionais sejam armazenados pelo prazo de 1 mês, bem diferente de 1 ano do modelo atual. Entidades da sociedade civil divulgaram uma carta mostrando preocupação com as novas diretrizes. Nesse novo modelo, só vai gravar se e quando o policial acionar a câmera. Isso dá uma discricionariedade muito grande para o policial e a gente pode perder muitas imagens que são necessárias para acompanhar o trabalho policial. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo esclarece que, ao despachar uma ocorrência, o Copom será obrigado a verificar se o equipamento foi acionado e que o policial que não cumprir o protocolo será responsabilizado. O presidente Lula cumpriu a agenda no interior de São Paulo. Além de assinar contrato de obras de prevenção a enchentes, ele participou do lançamento de uma indústria referência em produção de biocombustíveis. O dia do presidente Lula começou nesta escola em Araraquara. Ele acompanhou de perto o atendimento de saúde bucal a crianças do ensino infantil. O programa municipal deve servir de modelo para o Ministério da Saúde. O SUS se faz de mãos dadas, o SUS é união e reconstrução e Araraquara dá um exemplo para o Brasil. Desde hoje cedo, quando nós vimos um trabalho tão importante da saúde bucal, do Brasil sorridente, que nós vamos estender para todo o Brasil com o Ministério da Educação. O principal compromisso na agenda do presidente Lula aqui em Araraquara foi a assinatura de uma ordem de serviço
para obras contra enchentes, no valor de 143 milhões de reais. A cidade foi atingida por uma forte chuva no dia 22 de dezembro de 2022 e, só para se ter uma ideia, uma cratera foi aberta nessa avenida. Um carro caiu dentro do buraco e 6 pessoas morreram. Essa obra tão importante que vai salvar vidas, que vai dar tranquilidade aos bairros que hoje sofrem com enchentes, sofrem com destruição. Um grupo de servidores da educação protestou por reajustes salariais. Lula destacou os avanços na área durante seus governos e afirmou que enxerga os custos como investimento. Quando as empresas dão aumento para os seus funcionários, por que elas dão? Porque elas sabem que o funcionário precisa de aumento para trabalhar mais feliz. Então não é gasto não, é investimento que ela está fazendo na melhoria da sua produção. Por que o governo, quando aumenta médico, quando aumenta dentista, quando aumenta... é gasto? Não! Salário não é gasto, é investimento. Durante a tarde, Lula participou da inauguração da planta industrial de etanol da Raízen, em Guariba, também no interior paulista. A indústria é considerada referência mundial na produção do biocombustível a partir do bagaço da cana. O espaço recebeu investimento de 1,2 bilhão. Eu vou agora para o G7 e o Papa Francisco vai participar do G7. Vai participar o Papa Francisco, vai participar o Biden, vai participar o Macron, vai participar todo mundo. Eu vou acertar com o Alexandre, ele vai me preparar umas garrafinhas do nosso etanol de segunda geração, o processo todo de transformação. Vamos levar um folder, de preferência em inglês, que eu quero entregar para cada um, para eles perceberem do que o nosso Brasil, do sul global, é capaz de fazer nesse século. A engenheira Magda Chambriard tomou posse hoje como presidente da Petrobras. Magda Chambriard tomou posse nesta manhã após ser eleita pelo Conselho de Administração, que também a nomeou como conselheira. Desde a demissão de Jean Paul Prates, Clarice Coppetti atuava como presidente interina da estatal. A engenheira especialista em produção de petróleo e gás trabalhou na estatal por 22 anos e foi diretora-geral da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Ela foi indicada pelo presidente Lula no último dia 14, após a demissão de Jean Paul Prates. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, deu prazo de 10 dias para que 20 operadoras de planos de saúde expliquem por que cancelaram de forma unilateral contratos feitos recentemente. De acordo com a Secretaria, a cobrança é uma resposta ao alto número de reclamações. Foram mais de 2.000 queixas registradas. E olha, as vendas de carros elétricos e híbridos no Brasil aumentaram no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com os 3 primeiros meses de 2023. A chinesa BYD é a líder no segmento no país. Em um evento no México, a CEO da empresa anunciou que a fábrica instalada aqui no Brasil deve atender a demanda dos países na América do Sul. Um segmento em expansão. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, só nos 3 primeiros meses do ano, 36.090 carros foram emplacados no país, um crescimento de 145% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Os modelos elétricos e híbridos já correspondem a 10% do total de vendas de carros 0 km. Em busca de conquistar ainda mais consumidores, a primeira caminhonete híbrida do mercado chega ao Brasil no segundo semestre, fabricada pela BYD. Aqui por fora a gente vê uma caminhonete robusta, com linhas modernas, mas o diferencial da Shark está mesmo debaixo do capô, no conjunto mecânico. O motor a gasolina trabalha em conjunto com outros 2 motores elétricos, um em cada eixo. Juntos, eles levam essa caminhonete aos 100 km por hora em 5,7 segundos. Será a primeira picape deste porte no Brasil que você poderá carregar em casa. É possível você dirigir 100% elétrico ou na autonomia combinada. É possível você também escolher não carregar nunca a sua bateria. Não perde a garantia, não perde a eficiência, não perde
a capacidade de uso. O agro brasileiro é o grande consumidor de picape, né? O agro brasileiro, quem fala que o agro não quer tecnologia, não conhece o agro. Porque o agro brasileiro colhe com máquinas por GPS que dirigem sozinha. Ele monitora a lavoura dele com drone, ele aduba a lavoura dele com drone, ele joga inseticida com drone, então ele faz o just-in-time dos caminhões para entregar a safra dele. Então o agro do Brasil de 2024, ele é sim conectado. Ele é sim sedento por tecnologia e esse carro traz isso como possibilidade para o mercado brasileiro. Disputando a liderança do mercado global com a americana Tesla, a BYD escolheu o México para o primeiro lançamento de um veículo da marca fora da China, e o evento contou com a presença de mais de 1.000 convidados. A CEO da BYD Américas, Stella Lee, disse aos jornalistas brasileiros que abrirá uma fábrica no México para abastecer os países da América Central. Segundo ela, a nova picape poderá ser produzida lá e também na fábrica do Brasil, que fica em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Além do mercado brasileiro, ela vai atender a demanda dos países da América do Sul. Um adolescente de 16 anos matou os pais adotivos a marteladas no Rio de Janeiro. Ele contou à polícia que cometeu o crime porque não queria ir à escola. O crime aconteceu de madrugada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. E os vizinhos ficaram chocados com a notícia da morte do casal. Não tem nem como falar, a gente fica triste, né, ao saber disso aí. É lamentável, lamentável, lamentável. Vai fazer falta aí esse casalzinho, essa senhora, senhor. Luiz Cláudio Pinheiro e Mariana Valente tinham 58 anos. Os vizinhos disseram que o adolescente de 16 anos foi adotado pelo casal ainda bebê. Depois de matar os pais, o adolescente, que era filho único do casal, ligou para a polícia. Ele teria cometido o crime, saído para lanchar e, na volta, ateado fogo ao quarto onde estavam os corpos. O jovem contou à polícia que cometeu o crime porque queria matar a aula para descansar antes de ir para o jiu-jitsu. Mas os pais insistiram para que ele fosse à escola. Um dos irmãos do menino, que foi adotado por outra família, esteve no local. Ele contou que o irmão era bem cuidado pelos pais adotivos, mas que o adolescente era agressivo. Não imaginava que ele poderia fazer isso não. Estou surpreso e não tenho nem o que falar, sem palavras. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal e o menor foi encaminhado à Delegacia de Homicídios. O motociclista que foi atingido por um carro de luxo em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, prestou depoimento hoje. Arlisson da Silva Correia, de 32 anos, disse que é um milagre estar vivo e que ainda sente muita dor. Direto vem as cenas da minha passageira, da perna dela jogada no chão, né, cara? Inevitável não vir essas cenas ainda pra mim. Tá difícil de dormir. A cabeça, né, que foi o principal, que teve um corte, né, um coágulo na cabeça, mas as dores no corpo. Arlisson levava na garupa Maria Graciete Alves de Araújo, de 36 anos, que teve a perna amputada após ser atingida. Ela continua internada sem previsão de alta. Eu estou me recuperando bem. Gratidão, gratidão por vocês que estão mandando muitas mensagens, força para mim. O motorista do carro de luxo fugiu sem prestar socorro e se apresentou à polícia 2 dias depois. Carlos André Pedroni foi indiciado por lesão corporal com dolo eventual, omissão de socorro e fuga do local do acidente. Segundo o motociclista, Carlos André não fez contato com ele. Arlisson quer justiça, já que a moto era usada para trabalho. Não tinha seguro e ela era o meu meio de complementar a minha renda, né, que eu já disse antes. E eu perdi ela praticamente, foi perda total. A polícia do Paraná identificou e prendeu a mulher que jogou ácido no rosto de uma jovem em Jacarezinho, no interior do estado. As imagens mostram a vítima, Isabelle Ferreira, de 23 anos, caminhando pela rua. Na sequência, ela aparece correndo. Instantes depois, Isabelle se aproxima de um homem, põe a mão no rosto e cai. A criminosa que fez o ataque fugiu, mas foi encontrada hoje de manhã no pátio de um hotel na região.
A suspeita, que não teve a identidade divulgada, tem 22 anos e passou a noite escondida em um matagal. Ela confessou o crime. Segundo a polícia, o ataque foi motivado por ciúmes do atual companheiro da criminosa, ex-namorado de Isabelle. A vítima segue entubada em estado grave. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite, obrigada pela companhia. Boa noite para você e até amanhã.